Então, quais são aí algumas etapas mínimas que a gente tem que pensar quando a gente vai construir o nosso plano de contratações anual? Vamos pensar numa estrutura bem simples. Vou pegar aqui o exemplo de uma Câmara onde o PCA, na regulamentação, optou por ser iniciado pelo contador, lá pela contabilidade, pelo setor financeiro. Mas como eu falei para vocês, depende da regulamentação de vocês, ele pode começar em um outro lugar. Mas vamos tomar esse exemplo para que a gente consiga enxergar aqui o passo a passo que eu teria que usar para fazer o meu PCA. Então, o setor de contabilidade, ele vai expedir um comunicado interno. O PCA ele tem que começar com uma comunicação interna dizendo, pessoal, estamos começando o nosso planejamento de compras e contratações para o exercício seguinte. Então, essa comunicação interna ela pode ser um e-mail direcionado a todos os setores, ela pode ser um memorando interno. O instrumento que você vai usar é aquele que você mais está acostumado a utilizar para comunicar internamente dentro da sua Câmara Municipal. Na minha Câmara a gente não tem hábito de se comunicar de forma nenhuma. Então, você vai criar uma, porque é importante ter dentro do seu processo de construção do PCA a comprovação de que você abriu aos setores, abriu aos servidores a possibilidade deles contribuírem para a construção do planejamento. Então, é importante que você crie esse instrumento de comunicação interna. Pode ser um e-mail. Mande um e-mail para todo mundo. Pronto, você já conseguiu ali comprovar, demonstrar que você tem as pessoas sendo minimamente convidadas a participar. Se elas vão trazer ou não as demandas dela é uma outra história. Como eu falei para vocês, principalmente na primeira, segunda vez, a gente vai ter resistência, a gente vai ter dificuldade. Então, a gente não pode esperar que todo mundo faça de uma forma perfeita logo na primeira vez, mas a gente tem que insistir e tem que dar essa oportunidade. Então, você vai expedir lá uma comunicação interna, e nessa comunicação você vai informar que foi aberto o processo, número tal. Eu sempre recomendo que faça essa abertura de um processo. Quem tem processo eletrônico, cadastra um processo lá, elaboração do PCA 2025. Elaboração do PCA 2026. Cria lá um processo. Mas a minha Câmara é físico, Daiane. Então, abre uma capinha lá, verde, azul, amarela, seja a cor que é a sua Câmara. Coloca lá na capinha, planejamento 2025. E como é que você começa esse processo? Qual é a folha 1 do seu processo? Este documento, este e-mail ou este memorando, saindo lá do setor determinado na resolução, no nosso exemplo aqui está sendo a contabilidade, para todos os servidores, todos os setores, dizendo, pessoal, estamos coletando demandas para as contratações e compras do próximo exercício. E aí você vai marcar um prazo, assinalar um prazo lá. Então, o setor vai dar um prazo. Prazo razoável, gente, de 20 a 30 dias, para que os setores possam verificar. Bom, meu computador está ruim, vou pedir para comprar um computador para o ano que vem. Minha cadeira está com o braço meio ruim aqui, ó. Vou pedir para comprar uma cadeira para mim para o ano que vem. Nossa, eu preciso de uma assessoria jurídica. Vou pedir a contratação do serviço de assessoria jurídica. Nós vamos precisar fazer a pintura da Câmara. Então, vou pedir aqui a contratação do serviço de pintura. Nossa, eu quero fazer alguns cursos, alguns treinamentos no ano que vem. Então, vou colocar aqui a necessidade de fazer cursos e treinamentos. Então, cada servidor, cada comissionado, cada gabinete de vereador, cada um vai fazer o seu DFD, o seu documento de formalização de demanda, que não é o mesmo DFD que você vai usar lá no ano seguinte para abrir o seu processo de compra. É um documento muito mais simplificado, onde você coloca quem é a unidade que está solicitando, qual a pessoa ali, o setor que está solicitando, o que ele está solicitando, qual que é o objeto que eu quero comprar, qual é o serviço que eu quero contratar, a justificativa, o porquê que eu preciso desse serviço ou desse objeto, dessa aquisição, o valor estimado. Então, no mínimo, o seu DFD, para compor o PCA, tem que ter essas características. Você vai dizer lá quem está solicitando, o que ele precisa, em qual quantidade, por que ele precisa daquilo, o valor estimado daquilo e para quando eu preciso daquilo. É importante você indicar para quando, porque na hora de construir o calendário de contratação, o agente de contratação vai precisar saber disso. Muito bem. Feito a minha DFD, meu documento de formalização de demanda, que eu gosto de chamar de DOD, documento de oficialização de demanda, eu pego esse documento e vou encaminhar lá para o setor de contabilidade, que foi quem me pediu, lá o setor da onde veio o e-mail solicitando as demandas. E aí cada funcionário, cada servidor, cada vereador, cada gabinete, cada setor vai fazer isso. Vai devolver dentro daquele prazo que foi informado as suas demandas.
fechamos a primeira fase, fase de coleta de demandas. Com isso na mão, a gente volta lá para a nossa resolução, né? E aí o segundo documento que deve compor o nosso processo de PCA é a nossa resolução. É o documento lá, a instrução normativa, que vai dizer para a gente como elaborar o PCA. Então, você abriu a sua capa, e-mail ou memorando interno solicitando para os setores as demandas, e na sequência você coloca a sua resolução. A normativa que disciplina tudo que você vai fazer dali para frente. Para que o fiscal, quando ele for olhar, ele entenda por que você fez aquilo daquele jeito. Ele vai ver a sua normativa e vai entender que você seguiu os passos que estão ali previstos na sua regulamentação. Vai chegar aquele monte de DFD, as DFDs vão todas para dentro desse processo. Eu tenho que levar todas essas DFDs que eu recebi de todos os setores para dentro do meu processo. Se for físico, vai imprimir e colocá-las lá. Se for um processo eletrônico, você vai subir em PDF, lá salvar em PDF e colocar essas demandas lá dentro. Finalizei a fase de coleta de demanda. Agora eu vou para a fase de consolidação das demandas. E aí a sua regulamentação, ela pode agora definir que um outro setor vai fazer isso. Então agora o contador vai encaminhar, por exemplo, para o agente de contratação e para a equipe de apoio. Ou o contador, ele vai encaminhar para o setor de compras. Então vai depender da sua regulamentação. Lá dentro vai estar escrito para onde ele vai mandar e quem é o responsável agora pela fase de consolidação dessas demandas. E o que é a consolidação das demandas? O agente de contratação ou o setor de compras ali, ele vai fazer o seguinte exercício, ele vai pegar aquelas DFDs todas, vai abrir uma planilha de Excel, por exemplo, se você não for usar o sistema do governo federal, o PGC, né, e não for fazer o seu planejamento lá dentro do sistema PGC, você pode fazer numa planilha de Excel. Então, vamos trabalhar com essa hipótese, que é o que eu acho que a maioria das câmaras vai utilizar. Abre uma planilha de Excel e aí você vai começar a trazer o que está dentro de cada DFD ali para a sua planilha de Excel. Então, vamos imaginar lá que o jurídico pediu uma cadeira, mas o gabinete do vereador também pediu uma cadeira. E o presidente também pediu uma cadeira. E o pessoal lá da contabilidade também pediu uma cadeira. Veja, se a gente não faz o planejamento, como é que vai acontecer a compra dessas cadeiras? A hora que quebrar a cadeira do jurídico, a gente vai comprar uma cadeira para o jurídico. Aí, dali 2 meses, quebrou a cadeira da contabilidade, a gente faz outro processo e compra a cadeira da contabilidade. Aí, dali mais 4 meses, a cadeira do presidente está fazendo barulho, a gente vai lá e compra a cadeira do presidente. A gente faz 4, 5 processos de compra de cadeira, sendo que a gente poderia ter feito um só. Então, nesse momento de consolidação de demanda, é isso que o agente de contratação e a equipe de apoio vão fazer, se eles forem os designados na sua normativa para consolidar as demandas. Então, eles vão começar a pegar demandas que são da mesma espécie, objetos que são da mesma qualidade, do mesmo grupo, e vão começar a juntar tudo isso dentro da planilha. Já pensando também no calendário de contratação. Já pensando, olha, o pessoal que está pedindo cadeira e o que está pedindo primeiro cadeira, está pedindo cadeira para março. Então, já vamos comprar todas essas cadeiras, mesmo desse cara aqui que pediu a cadeira para outubro, vamos comprar tudo isso aqui em março. E já vamos entregar em abril para todo mundo essas cadeiras. Então, nesse momento de consolidação, o agente de contratação e a equipe de apoio vai fazer essa junção, vai trazer ali tudo que é da mesma classe, da mesma categoria, para ser comprado e adquirido juntos.